Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elaine Souza e já começo esse vídeo dizendo muito obrigada. Nos últimos dias muita gente nova chegou por aqui e eu recebi tantas mensagens carinhosas, comentários incríveis, palavras que me emocionaram de verdade. E até alguns super thanks de pessoas que apoiaram financeiramente o canal. De coração, muito obrigada. Eu faço esse conteúdo com muito cuidado, com muita entrega. E ver que ele tem alcançado e tocado tanta gente me dá ainda mais força para continuar. Então, se você está aqui pela primeira vez ou se já me acompanha há um tempo, senta aí, pega um café e bora refletir juntos. Hoje a gente vai falar de um tema que divide opiniões, mas que merece ser pensado com calma: a relação entre religião e moralidade. Por que você não rouba, não mente, não comete crimes, mesmo quando ninguém está olhando? Para muita gente a resposta é simples: porque Deus está vendo, porque existe um céu e um inferno, porque a moralidade vem da religião, e sem religião o mundo mergulharia no caos. Essa ideia é tão comum que muita gente acredita que basta você se afastar da fé para se tornar automaticamente uma pessoa imoral. Como se a única coisa que nos impedisse de cometer atrocidades fosse o medo do castigo divino. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo, quero te convidar para refletir comigo sobre a relação entre religião e moralidade. Será que a ética precisa mesmo de um Deus? Ou será que ela pode e deve caminhar com autonomia? A gente vai explorar alguns argumentos a favor e contra, trazer exemplos bíblicos e históricos e refletir juntos sobre os impactos reais dessa crença no nosso comportamento, leis e sociedade. E não, eu não tenho a intenção de atacar a sua fé. Isso vai ser uma conversa honesta, até porque, se a moralidade for tão frágil assim, ela precisa ser examinada com ainda mais cuidado. Durante séculos, a religião foi o principal sistema de organização ética das sociedades. Ela dizia o que era certo, o que era errado, o que era permitido e o que era pecado. Dizia com quem você podia se casar, como devia se vestir, o que podia comer, o que podia desejar e até o que você devia pensar. E no mundo em que as leis dos homens eram tão frágil e injusta, ou até inexistente, a ideia de uma lei divina superior e inquestionável fazia muito sentido. Ela servia como limite, como proteção, como controle e para muita gente como consolo. Se Deus é o criador de tudo, então ele também é o criador da moral. E se a moral vem dele, não cabe a nós questioná-la. É assim que muita gente pensa. Sem Deus, dizem que tudo seria permitido. O que impediria uma pessoa de cometer um assassinato, um abuso ou roubo se ela não acreditasse que será punida por isso? Se não existe céu ou inferno, o que mantém a sociedade funcionando? Essa é uma visão muito comum, mas também muito perigosa. Se a única coisa que te impede de cometer um crime é o medo do inferno, então você não é boa pessoa, é apenas obediente. E mais, quando a moral depende exclusivamente da religião, ela também se torna relativa, mas não no sentido de que ela muda com a cultura, e sim no sentido de que ela pode justificar qualquer coisa, desde que seja atribuída a Deus. Vamos pensar na Bíblia por um instante. Há momentos em que assassinato é pecado, mas há outros que fazê-lo é uma ordenança divina. Há trechos em que o adultério é crime passível de morte, mas também há histórias de reis que tinham haréns inteiros e continuavam sendo considerados homens segundo o coração de Deus. Se a moral vem de Deus, como ela pode ser tão contraditória? A verdade é que ao longo da história, muitas atrocidades foram cometidas em nome da religião e com base em argumentos morais. A escravidão foi justificada com a Bíblia, a submissão das mulheres também. Guerras foram travadas, povos foram dizimados, crianças foram abusadas, tudo isso com a bênção de alguma doutrina. E isso não dá para ignorar. Se a religião não é uma fonte confiável e absoluta de moralidade, como vimos antes, então vem a pergunta inevitável: e sem religião? Existe ética? Existe certo e errado ou tudo vira uma grande bagunça? Essa é uma das principais acusações que as pessoas religiosas fazem a quem se declara ateu ou agnóstico.
A de que, sem uma base divina, qualquer valor moral seria subjetível, descartável e instável. Mas vamos com calma. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a moralidade não é só um conjunto de regras. Moralidade é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É perceber o que o outro sente, sofre e que nossas ações têm consequências na vida dessa pessoa. Isso não depende de Bíblia, de Corão, de Torá ou de nenhuma autoridade espiritual. Depende da nossa consciência. Desde criança, mesmo antes de aprender sobre religião, a gente já entende o que é a dor, injustiça, carinho, partilha. A ética começa ali, na empatia, na convivência, no aprendizado social. A religião pode reforçar isso, mas também pode deturpar. Você não precisa de um versículo para saber que bater em alguém é errado. Você vê a dor da pessoa, sente desconforto, entende que aquilo fere. Isso é moralidade. Ela nasce da convivência, da experiência, do afeto. Outro ponto importante é que a moral evolui. O que antes era considerado aceitável, hoje é um absurdo. E o que antes era imoral, hoje é visto como libertador. Mulheres já foram proibidas de votar. Homossexuais já foram perseguidos e ainda são, em nome da fé. Casamentos interraciais já foram considerados pecado. Mas tudo isso mudou. E sabe o que fez mudar? O pensamento crítico, a filosofia, a ciência, o ativismo social, o diálogo, ou seja, fatores humanos e muitas vezes seculares. Se a moral dependesse exclusivamente da religião, talvez estivéssemos até hoje vivendo sob leis tribais do Antigo Testamento. Mas o mundo mudou e continua mudando. Isso não significa que os valores estão se perdendo. Significa que estão sendo refinados a partir de um princípio mais justo, o respeito pela dignidade de todos os seres humanos. Tem mais uma coisa aqui que vale muito a pena pensar. Quando a ética não depende da religião, ela se torna muito mais autêntica. A pessoa que faz o bem não porque quer ir para o céu, mas porque se importa de verdade, essa pessoa é ética de forma consciente e não por barganha. É claro que existem ateus imorais e religiosos generosos e bem-intencionados. Mas o ponto aqui não é comparar indivíduos, e sim sistemas. A religião muitas vezes cria uma moral de obediência, e não de reflexão. A moral secular, por outro lado, nos obriga a pensar. Por que isso é certo? Por que isso é errado? Quem está sendo afetado? Quais são as consequências? E isso é muito mais difícil, mas também muito mais verdadeiro. Bom, até aqui vimos que a moralidade pode existir sem religião. E que quando baseada na empatia e na razão, ela se torna ainda mais coerente até. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, os momentos em que a religião, em vez de guiar para o bem, foi usada como argumento para o mal. E aqui não estamos falando de exceções, estamos falando de padrões históricos, muitas vezes normalizados, muitas vezes ensinados como virtude. Vamos começar com a Bíblia, que para muita gente é o manual absoluto da moral. Só que basta abrir algumas páginas com um olhar um pouco mais crítico para perceber que há muita coisa ali que, se fosse aplicada hoje, seria considerada uma barbárie. Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus manda matar mulheres, homens, crianças e até animais de povos inimigos. É o caso dos amalequitas, dos medianitas e dos cananeus. Que tipo de moralidade é essa? Escravidão. A Bíblia não condena a escravidão. Ao contrário, ensina como ela deve ser praticada. Dá instrução para os donos dos escravos e não para libertá-los. Em Deuteronômio há uma passagem que diz que se um homem abusar de uma mulher virgem, ele deve pagar ao pai dela e casar com ela. Isso era visto como reparação. Hoje em dia seria considerado abuso institucionalizado. Mulheres como propriedade. Repetidamente, as mulheres são tratadas como posse do pai ou do marido. Elas valem menos no tribunal, são silenciadas no culto, o seu corpo é regulado por regras que nunca se aplicam aos homens. E o mais assustador, muitos desses comportamentos eram considerados moralmente corretos dentro do contexto religioso. Por quê? Porque vinham com o selo de vontade de Deus. Ou seja,
Quando a moral é definida exclusivamente pela religião, qualquer atrocidade pode ser justificada, desde que atribuída à divindade. Não é só na Bíblia. A história está cheia de exemplos que a religião foi usada para sustentar sistemas imorais. A Santa Inquisição, onde as pessoas eram torturadas e queimadas vivas por heresia, tudo isso em nome de Deus. A escravidão negra, defendida por pastores e padres como uma ordem natural, com base em interpretações bíblicas, a perseguição a pessoas LGBTQIA+, que ainda hoje é justificada por trechos bíblicos lidos de forma seletiva e ignorando qualquer princípio de compaixão. Percebe a gravidade disso? Quando a religião se torna a única fonte de moral, ela também se torna uma ferramenta perigosa nas mãos do poder. E quem sofre não é quem comete o pecado, mas quem é apontado como pecador. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: se a religião falha em ser uma base segura para a moralidade, e se a moralidade pode existir sem religião, o que é que nos guia? Ser ético não é seguir regras de um livro antigo, é pensar, é sentir, é assumir responsabilidade. E, acima de tudo, reconhecer que as nossas ações têm impacto, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que não exista céu nem inferno, mesmo que não haja recompensa. É justamente por isso que a moralidade sem religião pode ser mais profunda, porque ela não depende de vigilância, nem de promessa, nem de castigo. Ela depende de consciência. Você age com justiça porque sabe que o outro merece justiça. Você age com compaixão porque sabe o que é sofrer. Você age com respeito porque sabe que ninguém deveria ser inferiorizado por sua cor, gênero, sexualidade, origem ou crença. Isso não é pouco, é grandioso. E mais, é possível. E é claro que isso não significa que as pessoas religiosas não possam ser éticas, pelo contrário. Muita gente usa a fé como fonte de amor, de solidariedade e de generosidade verdadeira. Não porque estão com medo de Deus, mas porque encontraram na espiritualidade um caminho de conexão com o outro. O problema não é ter fé. O problema é quando a fé tenta se impor como a única moral possível. Quando ela exige obediência cega. Quando ela se acha dona do certo e do errado. E usa isso para condenar, excluir, humilhar ou silenciar. Uma fé madura que caminha com a razão pode ser uma aliada da ética, mas quando ela se fecha em dogmas, ela vira controle. E ética nenhuma sobrevive no controle. A verdade é que não existe moralidade perfeita. Nenhuma cultura, nenhuma filosofia, nenhuma religião tem todas as respostas. O que existe é um esforço constante de fazer o melhor possível com o que sabemos, com o que sentimos e com o que aprendemos. Isso exige humildade, exige escuta, existe disposição para mudar de ideia quando necessário, mesmo quando isso contraria tradições antigas. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, a dor muda de forma e ética precisa acompanhar essas transformações. Ser bom não é repetir o que disseram que é certo, é escolher a cada momento o que é justo, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando não dá medalha, mesmo quando não dá salvação. Ser bom não é seguir ordens, é construir pontes. E para isso, talvez Deus não seja necessário, mas a humanidade, sim. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nesse mergulho tão profundo. Esse tema é delicado, e eu sei que muitas pessoas se sentem desconfortáveis só de ouvir que a moralidade pode existir sem Deus. Mas a intenção aqui não é atacar sua fé, é refletir sobre o que sustenta nossos valores, nossas escolhas e, no fim das contas, nossa própria liberdade. Se você acredita que só existe ética com religião, eu te convido a observar o mundo com mais atenção, a escutar boas pessoas que não acreditam e a questionar o que te ensinaram. E se você, como eu, não acredita mais, mas ainda sente aquele peso, aquela culpa, aquela dúvida se é certo viver sem uma base religiosa, respira. Você pode ser livre e ao mesmo tempo responsável. Você pode ser cético e ao mesmo tempo solidário. Pode rejeitar dogmas e ainda assim ser profundamente ético. A consciência não precisa de altar, precisa de coragem. Até o próximo vídeo.